Olá! Você sabia que o Brasil está entre os 10 países com maior índice de suicídio no mundo? E nós preparamos para você uma reportagem para relembrar os últimos casos que aconteceram na capital. Vamos ver? O Brasil, considerado pelos estrangeiros o país da alegria, do futebol, da hospitalidade e de grandes festas, hoje está marcado por um dado alarmante: o número de pessoas que cometem suicídio. O Brasil está entre os 10 países com maior índice de suicídio no mundo. E aqui em Campo Grande, esse número aumentou em 34% em comparação ao mesmo período do ano passado. Entre os casos recentes de suicídio que chocaram Campo Grande, estão a de uma jovem de 28 anos que pulou do prédio da universidade onde estudava. O de um advogado de 29 anos que se jogou do 27º andar de um hotel de luxo e morreu na hora. Segundo esta psicóloga, a depressão é uma das principais causas de suicídio. Ela aponta as origens deste mal que tanto afeta a população. A violência, a gente vê a violência acontecendo, isso mexe com as pessoas, a situação econômica do país, né? Uma necessidade de ter, e aí a gente passa a correr cada vez mais, e a gente vai se perdendo de si mesmo. E voltado para as questões de correr, de trabalhar, de fazer, de acontecer. Então a gente vê que as pessoas, cada vez mais, elas se encontram se sentindo desamparadas, com medo, sozinhas. Isso tudo influencia para a depressão chegar. Nas ruas não é difícil encontrar quem conheça alguém que tenha depressão. Você já ouviu falar em depressão? Sim, já ouvi falar. Conhece alguém da sua família que tem, ou dos vizinhos, ou conhecidos, ou parentes? Conhecidos. Conheço, meu marido tem depressão já há muitos anos. Conheço, a minha tia. Conheço. E como que você faz para ajudar essa pessoa? A gente tem que conversar muito com essas pessoas, né, para elas não ficarem deprimidas. E dar um apoio moral, né? Porque a pessoa que tem depressão, ela faz qualquer loucura, né? Então, aí eu tenho muitos amigos que têm, talvez de fato com relacionamento ou com a família, né, que é rejeitado em alguma coisa. A psicóloga lembra que há tratamento para a depressão e que o apoio da família é fundamental neste momento. Ela muda algumas coisas na vida das pessoas, né? A fome, né? A alimentação, ela modifica, ela pode aumentar a alimentação, diminuir a alimentação. A questão do sono é alterada. O humor é alterado, entre várias outras coisas. Então, quando a gente começa a perceber que um parente nosso está se sentindo assim, a gente oferece ajuda, a gente leva um tratamento, para que essa pessoa possa ser assistida, né? Eu diria que é muito importante o tratamento psicológico, psiquiátrico, né? Levar até esses profissionais para ajudar essa pessoa não chegar a esse ponto. E escutar. Quando as pessoas falam em suicídio, pode ser que não seja nada, mas pode ser que ela esteja falando a verdade. Preocupada com o aumento do número de mortes devido ao suicídio, a deputada Antonieta Amorim apresentou um projeto de lei para que seja implantada a Semana de Combate à Depressão. A depressão é o mal do século. Fui ver dados, conversei com psiquiatras, com psicólogos, e é uma doença silenciosa e traiçoeira. Por quê? Primeiro, o indivíduo a esconde, o indivíduo tem vergonha, o indivíduo às vezes nem percebe o que ele está sentindo. Segundo, que a família tem dificuldade de detectar, ela vê um comportamento diferente, mas ela não entende bem exatamente o que é. E quando isso não acontece, essa prevenção e esse detectar ao tempo, acontecem casos fatais como o que aconteceu em Campo Grande. Então, baseado nisso, nós aqui
trazemos a proposta de criar a Semana de Combate à Depressão. Então, nessa semana, o que nós queremos? Nós queremos que o debate entre as secretarias municipais das cidades, a Secretaria Municipal do Estado, enfim, os profissionais da área se reúnam, debatam e a partir desses debates, desses estudos, saiam medidas eficazes de controle e combate a essa doença. Tá certo, o caso de suicídio tem chamado muita atenção nos últimos tempos em Mato Grosso do Sul. Para falar mais sobre este assunto, nós convidamos o professor Reis, que é o coordenador do Programa de Prevenção ao Suicídio do Hospital Universitário. Seja bem-vindo. Nós que agradecemos o convite aqui em nome da direção do Hospital Universitário, para que nós possamos debater, refletir esse tema de alta complexidade, mas necessário junto à sociedade, lembrando que o suicídio tem uma saída. Certo. Professor Reis, de acordo com dados do Corpo de Bombeiro, foram 14 casos em Mato Grosso do Sul que o Corpo de Bombeiro atendeu nos 3 primeiros meses deste ano e 97 tentativas. O que se deve a esse aumento? Esse aumento se deve principalmente porque nós estamos tabulando as estatísticas. Esses dados se referem só ao atendimento do Corpo de Bombeiros. Aí não está incluído atendimento pelo SAMU, atendimento pelo Civitox, atendimento pela Polícia Militar ou aquelas outras ocorrências, intercorrências que as pessoas procuram atendimento médico sem notificar as autoridades. Então esse número é muito maior. Mas o que? Infelizmente, uma das grandes causas dessa situação é a depressão, é a dor, culpa, negligência e principalmente, as pessoas não estão tendo como se tratar. O suicídio nada mais é que uma denúncia individual de uma crise coletiva. E aí que está, essa crise está instalada onde? Na família, na sociedade, na igreja e os órgãos públicos, que têm que ser responsáveis de trabalhar da prevenção primária, infelizmente, está negligenciando isso. Professor Reis, nos últimos, como a gente mostrou na reportagem, 2 jovens, um que se jogou num hotel e uma moça numa universidade, esses 2 casos chamaram muita atenção porque foi assim meio que seguido. Mas eles já vinham tratando contra a depressão. O senhor falou que a depressão é um dos fatores, mas alguém que não tem depressão, que é um momento de tristeza, ele pode cometer um suicídio? É da noite para o dia? Sim. É a impulsividade. A pessoa não tem mais esperança naquela situação, pelo impulso, por não ter aonde apoiar, uma dor não compartilhada dói mais, tá? Ninguém está apto a ouvir isso aí. Sim, esses 2 episódios chamaram a atenção porque foram em espaços públicos. Mas o que essas pessoas estão querendo dizer? Na verdade, eles estão pedindo socorro. Ninguém ouviu. Não é a culpa da família, da sociedade, mas é um conjunto de coisas que levam a pessoa a buscar esse intuito. Por quê? Porque ele precisa ser ouvido, amado e respeitado. Por que essas pessoas procuram espaço público? Para denunciar a sua dor. Entendi. Mas a família, como que a família pode agir nesse momento? Porque até onde a gente sabe, são pessoas que não demonstraram que estavam prestes a tirar a própria vida. A família, como ela pode diagnosticar alguém dentro de casa que está passando isso pela cabeça? Existem algumas alternativas, algumas observações. Primeira, conduta de comportamento. Se a pessoa muda o seu comportamento de um dia para o outro, ou um comportamento que perdura durante 2 semanas, aquele comportamento isolado, fechado, o que ocorreu com ela, o que está acontecendo com ela, o que ela está falando. E hoje o falar não é só falar, verbalizar, mas o que ela está postando nas redes sociais, quais são os comentários dela se desapreciando, dizendo que não é ninguém, que ela é um incômodo, que ela é um peso, que ela quer morrer, que ela não quer acordar mais. Isso são alguns indícios que ela está dizendo que alguma coisa não está bem. Comportamental, o que ela está fazendo? Descritivo, o que ocorreu para ela se comportar desta forma? Então são pequenos indícios que a família, os amigos podem observar na mudança de comportamento deste indivíduo que, nesses 2 casos, já apresentavam um diagnóstico de depressão, segundo os relatos, e mais, a observação da família também.
Certo. Além desses dois casos, teve um caso, né, que chocou o mundo todo, que foi o piloto que tirou não só a própria vida, como a vida de 150 passageiros. Nesse caso, está ligado a outro tipo de doença? Porque quando o suicida, ele tira a vida dele, mas no caso do piloto, ele levou 150 vidas. O que dá para diferenciar desses casos? Dá para diferenciar muitas coisas. Primeiro, nós temos os suicidas, que hoje a gente vê o islamismo, aquelas pessoas com a ideologia religiosa, que o suicídio para essas pessoas é o ideal de fé, é o objetivo da ideologia religiosa. A pessoa que comete suicídio isoladamente, individualmente, é um princípio de dor dela. Quando alguém comete o suicídio, que não tem uma ideologia religiosa e principalmente é neutro, nesse caso desse piloto, nós temos que observar o que levou ele a fazer isso. Ele tá punindo quem? Porque este ato dele, ele sabia que a indução dele iria levar várias pessoas à morte. Mas o que ele estava querendo com isso? Ele estava querendo punir quem? Porque isso é um ato de punição, né? Ele quer punir quem? O que levou, qual foi o trauma dele, o que levou ele a se machucar tanto emocionalmente para ele machucar outras pessoas? Aquilo ali, na minha visão, na minha experiência, eu acho um ato de punição. Para quem é o que a gente tem que observar. Entendi. Legal, a gente vai fazer um breve intervalo e eu volto já. Você sabia que causas que envolvem água, luz e telefonia podem ser resolvidas de maneira rápida? Basta procurar o Expresso do Juizado Central em Campo Grande para fazer uma conciliação. Conheça o Judiciário, o meio legal de entender a justiça. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Quer ser atendido pela Justiça perto da sua casa de maneira simples e sem nenhum custo? Fique ligado na Justiça Itinerante, a unidade móvel do Judiciário que presta serviço em 17 bairros da capital. Consulte o calendário no site do Tribunal de Justiça. Conheça o Judiciário, o meio legal de entender a justiça. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. E agora de volta com o segundo bloco do programa Considerações, falando sobre a prevenção do suicídio. Professor Reis, existe tratamento, assim como a depressão? Aquela pessoa que quer tirar a própria vida, ela pode voltar atrás? Sim, pode, porque a depressão, o pensamento suicida, a ideação suicida é uma dor isolada. Ele se sente isolado, fracassado e sem esperança. Quando ele observa que existe uma saída, porque toda dor não compartilhada dói mais. Quando ele compartilha essa dor com pessoas especializadas, que pode reverter esse quadro de sofrimento psíquico, até mesmo de depressão, ele deslumbra novamente uma coisa que nós temos que lembrar sempre. Ele deslumbra a esperança de sair daquela situação. O senhor tem algum caso que o senhor pode citar, alguma experiência? Sim, eu tenho um caso que o próprio autor disso aí, ele me deu essa autorização há alguns anos atrás, eu dando uma palestra num curso de Biodireito da Universidade Católica, o CDB, sobre prevenção de suicídio. Um dos alunos assistiu nossa aula, percebeu que o suicídio tinha uma saída, porque ele estava com ideação de morte, estava planejando cometer o suicídio, ele percebeu que existe uma saída, que ele precisava falar dessa dor para o outro, procurou um psiquiatra, procurou um psicólogo, fez o tratamento e recentemente me convidou para o casamento dele. Por quê? Porque naquela palestra ele observou que ele podia sair daquela situação, que ele poderia ter esperança se buscasse um atendimento especializado. A prevenção é isso, é nós buscarmos alternativas para a pessoa verbalizar a sua dor. Falando em prevenção, como que funciona esse programa que o senhor coordena? Esse programa ele nasceu no intuito de nós falarmos da dor. Nós levarmos essas palestras em escolas, empresas, igrejas, dizendo que o suicídio tem uma saída. Por que tem uma saída? Porque
a dor é muito grande, o isolamento, porque quando se fala no suicídio, está cheio de mitos, de lendas, isso não pode falar, é proibido falar, a imprensa esconde. Não, nós temos que falar e dizer que tem saída. Uma das saídas é procurar uma ajuda especializada, fazer o tratamento. É isso que a gente fala. E o tratamento é o seguinte: todas as escolas de psicologia do estado, existem as clínicas escolas de psicologia, onde estão disponíveis ali gratuitamente para um atendimento especializado, aonde a pessoa pode buscar esse tratamento. É isso que a gente faz. Buscar alternativa para você dizer o que você sente para uma outra pessoa que não vai te condenar, vai te ouvir e vai te dar esperança de que o suicídio tem uma saída, quando você verbaliza a sua dor, a sua angústia para um outro que vai te ouvir e vai te orientar. Professor Reis, eu quero agradecer a sua presença hoje aqui no nosso programa Considerações, mas antes eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, que está passando isso pela cabeça ou conhece alguém, onde que ela pode procurar ajuda, deixa o telefone de contato. Existe no Facebook uma página chamada Projeto Labirinto. É um projeto nosso, onde a gente tem alternativas de tratamento de suicídio. O nosso e-mail é bioética.ufms@bol.com.br. Tá? Vou repetir, bioética.ufms@bol.com.br. Eu vou passar o meu telefone particular, pode me ligar 9982-6179. Repetindo, 9982-6179, que a gente está apto a ouvir, orientar vocês. E caso de urgência, emergência, liga 190, Corpo de Bombeiros, ou 190 Polícia Militar, ou 193 Corpo de Bombeiros. A minha mensagem que eu vou deixar é simples. Ser feliz é fácil, o difícil é desaprender a ser infeliz. Perfeito. Obrigada pela sua presença hoje aqui. Nós é que agradecemos. E Considerações fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão, mande um e-mail para o endereço eletrônico logo abaixo. E lembrando que notícias do Legislativo você encontra no nosso portal www.al.ms.gov.br. Até o próximo encontro.